Hoje em dia eu sou conhecida por fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Correr, nadar, pedalar, às vezes eu me aventuro na yoga. Mas onde que isso tudo começou? Antes de virar meia maratonista e começar a me explorar no triatlo, teve muito chão a ser percorrido. Então hoje, para começar essa minha aventura aqui no YouTube, eu resolvi contar um pouco sobre a minha paixão pelo esporte, principalmente pela corrida, que é a queridinha do meu coração. Vamos começar primeiro pela minha relação familiar. Tenho um pai e uma mãe que são muito ligados com prática esportiva. Meu pai é quase um poliatleta. O queridinho do coração dele é o futebol. Ele quase virou jogador profissional, mas também ele jogava muito bem vôlei, sempre gostou muito de tênis e também corre. Meu pai já fez meia maratona, corre há sei lá quantos anos e tá aí. E esse ano ele vai fazer a meia maratona do Rio comigo, é uma coisa que eu tô muito, muito feliz. Tem a minha mãe, que eu acho que é a maratonista mais foda que eu conheço. Minha mãe foi a primeira mulher de Brasília a terminar as Six Majors, que são as 6 maiores maratonas do mundo. Minha mãe já tem mais de 30 meias maratonas para conta e, além das Six Majors, no total ela tem 10 maratonas. Então, minha mãe tem aí um retrospecto bacana. Minha mãe, quando tinha a minha idade, mais ou menos, ela começou a correr, mas fazia uns 10 quilômetrozinhos ali e beleza. Ela parou de correr, depois voltou só com 45, e aí que ela começou a se aventurar nas meias maratonas, nas maratonas mesmo. Mas e eu? Como foi a minha trajetória no esporte? Para isso, a gente tem que voltar para 2007. Naquela época, eu tinha 4 aninhos de idade e estava descobrindo a minha primeira paixão esportiva, que era a ginástica artística. É uma brincadeira que ou a menina ela é do balé ou ela é da ginástica artística e eu fui a menina da ginástica artística. Eu fiz 11 anos de ginástica artística, eu fui sair só com 15 anos, quando me deu um pouco no saco, aí eu vi que estava na hora de trocar, e aí nisso eu fui pra academia, fui pra musculação. E aí no começo não levava muito a sério, eu tava muito na minha fase de sair, ali dos 15 aos 17 anos foi a fase que eu gostava muito de sair, então não levava muito a sério a academia, mas ia. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a levar bem mais a sério a musculação e entrei na minha fase maromba mesmo. Eu fiquei muito forte, eu sempre tive uma facilidade para ganhar músculo na coxa e fiquei muito forte, muito rápido. Até que em 2024 bateu um sininho na minha cabeça e comecei a apreciar mais algumas coisas da corrida, principalmente vindas da minha mãe. Comecei a achar super legal e falei, vou começar a dar umas corridinhas. Mesmo sem planilha, eu tava treinando 2, 3 vezes por semana, por minha conta, e aí teve um dia que eu já consegui correr 8 quilômetros e falei, vou me inscrever numa prova de 10 quilômetros. Corri minha primeira prova em junho de 2024, fiquei muito feliz e falei, vou entrar numa assessoria de corrida. Foi aí que tudo começou. Comecei a me inscrever em mais provas e ficar cada vez mais animada. No final de 2024, eu decidi, vou correr uma meia maratona. E pace, tempo e ficar muito noiada com essas coisas nunca foi uma coisa que pesou muito na minha cabeça, porque eu ouvia muito isso da minha mãe. A gente priorizar ser longeva no esporte. E para isso a gente tem que ser cautelosa. Cuidar do nosso corpo, tomar cuidado quando a gente estiver correndo, porque querendo ou não, é um esporte de impacto. Minha primeira meia maratona foi uma prova confortável para mim, apesar da distância. Claro que tem um desgaste, a gente vai se sentir cansado, mas foi uma prova deliciosa para mim. Eu não sofri em momento nenhum. Para falar a verdade, até então, nenhuma prova eu tinha feito pensando em tempo. Foi só depois da minha meia maratona que eu comecei a pensar, tá, dá para dar uma puxadinha ali. E aí eu considero muito que a partir da metade de 2025 adiante, depois da minha meia maratona, foi um momento que virou uma chave para mim de tentar ir mais forte, sabe? Apertar um pouquinho mais o acelerador, porque eu sabia que eu conseguia. Obviamente eu não queria sofrer, como eu falei, eu priorizo muito isso do bem-estar, mas às vezes o desafio é legal. E eu vi que eu tava me desafiando pouco, e assim, se você não quiser se desafiar, você quiser ficar no confortável, tudo bem. Isso que é legal da corrida, você tem níveis. E tudo bem se eu quisesse ficar no fácil, naquilo que é mais confortável para mim, mas eu tava querendo um desafio, então eu falei, vou tentar fazer uns tempos mais baixos, consegui a minha meta principal do ano passado, que era fazer 10 quilômetros abaixo de 50 minutos, isso foi muito legal, e assim, eu sei que a qualquer momento também, se eu quiser fazer 10 quilômetros em 1h30, eu sei que eu posso, eu sou muito tranquila em relação a isso. Essa minha maratona foi em junho do ano passado, e no mês seguinte eu comecei a me aventurar em outro esporte, a natação. Nunca tinha feito natação na vida, não sabia nadar. Sabia, assim, nado de cachorrinho, mas resolvi ir para natação porque eu acho que ia ser legal. E já tinha ouvido falar que ele é muito complementar à corrida. Ia me ajudar no meu condicionamento físico, na saúde cardiovascular.
Então eu resolvi entrar para natação e gostei muito. E a natação foi bem desafiadora para mim, porque a corrida eu sempre tive uma facilidade. Independente de treinamento, eu conseguia sair na rua e correr pelo menos 4 quilômetros. É uma coisa genética minha, eu sempre tive essa facilidade. A natação não, e isso foi muito desafiador para mim. Fazer uma coisa e persistir numa coisa que era muito difícil para mim. E aí hoje estou perto de completar já 1 ano na natação e estou muito feliz que eu continuei firme, que eu não desisti, apesar de ser muito difícil para mim. Ainda é difícil para mim, mas conversando com outras pessoas, eu vi que a natação é um esporte que gera muita dificuldade para muita gente. E aí no começo desse ano eu tive um contratempo, que foi uma lesão. Eu tive uma fratura por estresse, que eu posso até contar melhor em outro vídeo, mas eu tive uma fratura por estresse no meu tornozelo esquerdo e tive que ficar sem correr por 2 meses. E só a gente sabe o quanto é doído, mas abriu uma porta muito legal para mim, que eu acho que eu não teria dado a oportunidade para abrir se não fosse a minha lesão. Eu comecei a pedalar. Isso conseguiu me ajudar muito a não pensar tanto na minha lesão, que foi conjugar a natação e o pedal. Então, meio que ocupava ali a minha cabeça do aeróbico com esses 2 esportes, foi maravilhoso. E aí, voltando agora a correr, tô conseguindo conjugar os 3. Vou começar agora o meu ciclo de meia maratona, vou correr a meia do Rio de novo. E não sei como é que vai ficar a questão do pedal. Eu acho que talvez eu dê uma parada agora. Eu ainda não penso em fazer uma prova de triatlo no momento, talvez para o final do ano, mas agora eu quero ir bem na meia maratona. E eu vejo que o ciclismo também ajudou muito o meu condicionamento físico, porque, como eu falei, a natação ela trabalha muito a parte cardiovascular. Então, para a parte de respiração, o fôlego é muito bom. E o ciclismo, ele auxilia na força. Então, eu vejo que eu não voltei fraca para a corrida. Obviamente, eu tenho que voltar aos poucos, porque, né, a gente está num período de readaptação. Querendo ou não, você está trabalhando uma parte diferente do corpo, então tem que voltar aos poucos. Mas, de todo jeito, a força que eu trabalhei com o ciclismo me ajudou a não parecer que eu tô voltando da estaca zero. E essa é a minha relação com o esporte ultimamente. A corrida é número 1 do meu coração, por mais que eu ainda pratique a natação e o ciclismo. Mas e o futuro? E as metas para esse ano? Esse ano ainda vão ter mais novidades. Por quê? Depois da minha meia maratona do Rio, que é em junho, eu vou passar da marca de 21 quilômetros, vou partir para os 30. Vou correr uma prova de 30 quilômetros em São Paulo. Estou muito animada, subi mais um degrauzinho na corrida, estou bem animada. E depois a gente pula para outubro, que eu vou acompanhar minha mãe na maratona de Chicago. E 2 dias antes da maratona, eles fazem uma prova de 5 quilômetros. Eu estarei lá, teremos RP. Essa aí eu vou pra, ó, botar pra quebrar. Vocês acham que acabou? Final de outubro, vou ter a minha primeira prova de trilha. Vou fazer uma prova na Chapada dos Veadeiros e eu tô muito animada. É uma prova de 7 quilômetros. Fui conservadora na distância, como eu falei, eu prezo muito pelo bem-estar na corrida. Como não é um tipo de prova que eu conheço, fiquei ali nos 7 quilômetros. Tinha de 14 e 21 também, mas quis ser cautelosa. Fiquei nos 7 quilômetros e vai ser muito legal. Obviamente vou mostrar tudo aqui. E final do ano a gente vai correr minha prova favorita mais uma vez, que é a Volta da Pampulha em Belo Horizonte. Meu Deus, que prova maravilhosa, especial. E essa é a minha história com a corrida, com os esportes em geral, como eu cheguei aqui, o que vamos fazer, o que eu pretendo fazer e o que não sabemos que vai acontecer, porque o esporte é isso, né? Ele te leva para lugares inimagináveis e é isso que é muito legal, que eu amo essa emoção, essa aventura. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, já segue aí, porque vão ter vários vídeos aqui como esse, eu contando da minha jornada, vou mostrar tudo, vão ter vários vídeos legais de prova e espero que vocês tenham gostado. Beijo!